Bem-vindos ao Doutor Demente, o podcast que promete trazer evidência com irreverência. Aqui nós temos a missão de trazer um conteúdo científico com uma linguagem bem-humorada e ajudar você a entender questões de saúde mental da melhor forma possível. Rindo. Ri, Marcelo! Marcelo já não sabe que nessa hora tem que rir. Eu esqueci. Eu acho que ele tá fazendo isso de propósito. Eu esqueci de achar engraçado. Então, quem sou eu, né? Pra quem não me conhece, eu sou Marcelo Rigoli, né? Sou psicólogo, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou professor universitário e de pós-graduação e sou mestre e doutor em cognição humana aqui pela PUC do Rio Grande do Sul. Nas horas vagas, sou twitteiro feroz também. Feroz. Viraliza um monte os seus tweets. Mais de 100k de curtida, né? É. Só com bobagem, né? Coisa que presta nada. E eu sou Anne Rigoli, somos casados há 5 anos e depois de tanto ouvir palestra do Marcelo sobre saúde mental, eu resolvi fazer um podcast pra obrigar vocês a dividirem essa tarefa comigo. Me aguentem. Bora lá? Bora. O episódio de hoje é sobre a pauta do momento, né? É o assunto de todo esse... Existe um mês inteiro... Pauta quente. Pauta quentíssima. Existe um mês inteiro sobre isso. E o episódio de hoje é sobre depressão. E o nome do nosso episódio é Depressão é Falta de Deus. Sim. Então, Marcelo, eu já começo te perguntando, depressão é falta de Deus? Sim. Aí acaba. É que como o último episódio foi sobre o diagnóstico da Anne, eu fiquei com ciúmes e eu pensei, eu tenho que falar do meu também, né? Então... Sim, você também quer a galera te apoiando, né? Vamos apoiar o Marcelo, gente. Ele... Calhou de ser no Setembro Amarelo, mas é coincidência, né? Então, assim, eu acho que essa frase, né? Acho que todo mundo já ouviu, né? E eu acho que ela tem muito a ver com várias coisas, né? Uma delas é a nossa necessidade de tentar explicar o que está acontecendo, né? Com as pessoas, com as coisas. E não é de agora que as coisas são atribuídas a um ser sobrenatural, a um poder místico, algo assim. Então, né, desde o Deus Trovão até a depressão, parece que essa é a primeira opção pra muita gente. Não consigo explicar, boto na conta do Deus, né? Isso, né? Então, eu até entendo por um lado, né, não tô aqui tanto assim pra julgar todo mundo, só uma parte, né? Porém, sim, a gente já tem muitas e boas explicações de por que as pessoas ficam com depressão, o que é depressão, como ela funciona. A gente não precisa mais dessa explicação que talvez alguns séculos atrás fizesse sentido, mas hoje não faz mais. Não em 2022, no século 21, né? Sim. Então, assim, por que a depressão é uma doença tão perigosa que precisou de um mês inteiro, chamado Setembro Amarelo, né? Pra ter essa conscientização sobre ela? Uma ótima pergunta. Às vezes a gente esquece que as mazelas mentais, elas são diagnósticos também. Tanto quanto diabetes, cefaleia, enfim, outros. Pedra no rim. Pedra no rim, né? Então, tem várias questões que a gente entende muito claramente, né? Isso é uma doença e precisa de tratamento. Agora, quando é doença mental, parece que não, né? A gente esquece. É quanto mais invisível, entre aspas, né? Quanto mais invisível, mais a galera viaja na maionese, né? Exato. Então, o que acontece é que, bom, muitas doenças, elas vão ter consequências graves, ou incapacitantes, ou que afetam muito a qualidade de vida da pessoa, ou inclusive pode levar à morte, né? E uma coisa que eu sempre falo, e que as pessoas se chocam quando eu falo, é que tem doenças mentais que podem ser terminais, né? Então, a gente está acostumado a ver assim, um câncer terminal, né? Uma coisa assim, mas doenças mentais também podem ser, se não tratadas, ou até às vezes com tratamento, a gente não consegue retroceder, né? Então, a depressão é uma delas, que tem entre uma das suas consequências um risco aumentado para tentativa de suicídio. Então, o Setembro Amarelo, enfim, tudo foi começando a se pensar em função dessas consequências e da cada vez maior taxa de diagnóstico, né? Cada vez mais a gente tá vendo isso, né, em pesquisa, não só na minha impressão clínica individual, né, mas assim, em estudos grandes, epidemiológicos, né, a depressão tem aumentado cada vez mais, né? Então, por isso foi se tomando corpo, tomando importância, né, ao ponto de ganhar uma cor em um mês, né? E assim, tem uma coisa que
as pessoas gostam bastante de falar que assim, mas se você sair de casa, você não vai estar tão deprimido assim, você vai conseguir ficar mais feliz. É tipo assim, as pessoas, resumindo o que eu quero dizer aqui, as pessoas acham que, sei lá, só porque a pessoa sorriu que a depressão foi embora. Só porque a pessoa teve 15 minutos de felicidade extrema ali que a depressão foi embora. As pessoas associam muito a depressão ao sentimento de estar triste. E como o sentimento é algo volátil, né? Então, quando as pessoas pensam assim, ela não tá triste, essa pessoa, então ela não tem mais depressão, temos a cura aqui. E é assim que funciona? Isso é um equívoco muito comum de acontecer, né? A depressão... Bom, vamos explicar o que é depressão primeiro, para as pessoas? Acho que... eu acho importante, sim. O que é depressão? Depressão, como eu falei, é um diagnóstico, né? Tem lá seu código na CID, como... Qualquer outra doença. Tipo autismo também tem um CID. Enfim, né? E o que caracteriza ela, né? A gente vai identificar pelo menos um episódio depressivo maior. O que significa isso? Significa que a gente vai identificar numa pessoa, e eu quero dizer um profissional qualificado, não você que está ouvindo, vendo o seu amiguinho, né? Vendo seu sobrinho, né? É um técnico treinado para isso, que a pessoa tá por pelo menos 2 semanas, quase todos os dias, quase o tempo todo, num nível de tristeza mais intenso, ou com uma falta de energia, de vontade de fazer coisas, associada a uma série de outros sintomas que aí vai variar muito de pessoa para pessoa, mas pode ter alteração no apetite, alteração na libido, né, vontade de furunfar, Sim. na atenção, na vontade de chorar, no aumento do sentimento de culpa, de desvalia. Fazer a própria higiene, né? Isso, de descuido, né, consigo mesmo. Autocuidado não tem, né? As pessoas que estão nesse E aí varia quadro. Muito, né, de pessoa para pessoa, mas esses dois do início que eu falei são os principais. E isso vai caracterizar, então, que a pessoa pode estar com depressão. Aí tem que ver outras coisas, assim, se não é outra coisa e tal, né? E o que na depressão pode ser terminal pra pessoa? O que na depressão causa essa sensação de que acabar com a vida é uma opção? Dependendo a intensidade da depressão, e a gente vai ter níveis de depressão, né? A gente vai ter uma coisa que algumas pessoas começam a sentir com mais intensidade nesses casos, que é o que a gente chama de desesperança, né? Como diz o nome, é a gente não ver esperança no fim do túnel. É a gente achar que nunca vai melhorar, que daqui pra frente só pra trás, né? Que a minha vida é horrível e vai ser sempre assim. Been there, done that. Sei bem como é que é essa sensação, assim. Você olhar... a sensação é que você tá no fundo do oceano, naquela parte que não dá mais pra ver a luz da superfície, então você não sabe mais se nadar pra cima ou pra baixo, pro lado, pro outro, pra onde é que você se salva. Tipo, qualquer lado é lado. E não vai pra lugar nenhum. Se foi, se não foi, não foi. Não vai pra lugar nenhum. Essa sensação é horrível. Então, isso faz com que a pessoa não veja mais sentido nas coisas e comece a não ver sentido em estar por aqui, né? E aí, muitas vezes isso também vem acompanhado de um sofrimento muito intenso, emocional. E aí, às vezes, o suicídio começa a aparecer como uma possibilidade de acabar com o sofrimento, né? Então, se eu morrer eu não vou sentir isso. Ou até a sensação de culpa, eu sou um peso pros outros, eu só faço mal pras pessoas, então se eu sumir vai ser melhor. Então, a pessoa ela entra num funcionamento onde não tem solução, a única solução é o deixar de existir, né? Seja por uma dessas razões que eu falei. E aí é que a pessoa começa a entrar em risco, né? Risco de fazer algo pra si, né? Que normalmente é irreversível, né? Então, só pra deixar claro aqui neste podcast, quando a gente pensa em trazer um assunto aqui pra vocês, pra discutir sobre, pra falar sobre, a gente pensa em como isso pode ser usado para o bem, né? Das pessoas. E quando uma pessoa tá numa depressão nesse nível, a gente tem consciência que não é o nosso podcast que vai ajudar, né? Porque a gente sabe como é que é feito um tratamento e tudo mais. Então, a gente pensou nesse podcast como uma forma de não só educar, mas como também guiar as pessoas que conhecem pessoas que estão em depressão e que não sabem como ajudá-la. A gente tá aqui pra fazer um guia de como ajudar o seu amigo com depressão. Porque é o que a gente pode fazer de melhor agora com esse episódio, né? É conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância do tratamento da depressão, né? E de como a vida é preciosa e como a gente pode ajudar um amiguinho a se manter nela, né? Sim. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa é que existe a melhor forma, né, de proceder, que é encaminhar essa pessoa para um profissional de saúde. Mas nem sempre isso é possível. Então, Marcelo, como é que você acha que a gente poderia ajudar as pessoas agora, ajudar os nossos amigos com depressão?
depressão. Eu acho que o caminho que a gente vai trilhar sempre tem que ter como objetivo tentar fazer essa pessoa chegar num serviço de saúde, né? Então, se você tá ouvindo aqui e tá se identificando com as descrições que a gente tá dando sobre depressão, talvez isso seja interessante, né, de levar para alguém avaliar isso para ver se de fato é o caso. Né? Se você está ouvindo isso e está identificando isso em alguém que você convive, um amigo, uma amiga, um familiar, parceiro, parceira, né? A ideia é que a gente comece a introduzir a percepção de que a pessoa não está bem e que ela precisa de ajuda, né? Porque é muito difícil a gente querer dar conta de uma questão que precisa de ajuda profissional, né? E isso, né, morando sozinho, a gente aprende que isso é uma verdade para a vida, né? Não é só com doença, né? Sim. Então, você pode instalar a prateleira na sua parede? Pode, mas normalmente não vai ficar bom ou tão bom quanto se a gente chamasse alguém que sabe fazer. Vai trocar um encanamento, vai tentar trocar um encanamento sozinho pra ver se consegue. Né? Não dá. A gente precisa reconhecer quando a gente precisa de ajuda, né? Isso, né? Então, isso acho que é o primeiro passo, né? É tentar trazer pra pessoa que ela não tá legal e que tá tudo bem ela não tá legal, que isso não é um julgamento de valor, que isso não é um sinal de fraqueza, que isso não é uma questão que ela está escolhendo estar assim, né? Ela está sendo acometida por uma questão aí que tem que ser investigada, né? Mas normalmente a gente aqui está falando de depressão, né? Então a questão psicológica que precisa ser vista por alguém que entende para ela ter esse auxílio. Então, por mais que vocês tentem se ajudar ou ajudar alguém, tenham como horizonte fazer essa pessoa chegar num profissional, né? Um serviço de saúde, algo assim, porque é uma demanda muito complexa e também que coloca essa pessoa que tá tentando ajudar numa saia justa, né? Então, assim, é tipo você que não é encanador e tentar trocar o encanamento do teu amigo. Soa meio estranho, né? Isso soa muito estranho. Mas deu pra entender. Deu pra entender, tá? Mas dito isso, né, eu acho que a primeira coisa, depois, né, de tentar trazer a pessoa pra isso, é começar a vocês também a entender o que dá pra ser feito, né? E pra tentar ver o que pra aquela pessoa faz sentido. Até porque também tem muita coisa que é bom saber o que esperar, né? De uma pessoa que tá com depressão. E uma das coisas, tem até um termo, eu não sei se esse é o correto, mas se não for, você vai saber dizer qual é. Acho que é anedonia. Uhum. É esse? É esse o termo não sei o que quer dizer. Significa falta de sentimento, assim, falta de reação, falta de um déficit de emoção, um negócio assim, né? Uhum. Então, tipo, é sempre bom você pensar assim, que você pode estar ali ajudando e a pessoa não vai responder de primeiro, assim, as coisas que você tá ajudando. Mas o que você tá fazendo é importante. É importante continuar a nadar, sabe? Porque mesmo que a pessoa não responda, aquilo pode estar ajudando ela de uma forma, assim, que é invisível, mas só ela vai saber, né? Vai saber, olha ali, tem alguém por mim. Existe um motivo, sim, pra eu estar aqui vivendo. Tem aquela pessoa ali comigo, aquelas pessoas se importam comigo, né? E isso acho que é a primeira coisa, é saber que existe uma possibilidade da pessoa não reagir bem à sua ajuda, né? Talvez ou nem reagir querer como ajuda, a gente né? espera. Nem querer, ou não reagir como a gente espera. Uhum. Mas o importante é insistir em ajudar. E aí, a gente tem que, claro, eu sei que pra quem é leigo é mais complicado, mas a gente avaliar a gravidade, né? Então, se a gente tá falando de uma depressão leve, né? Que de leve não tem nada, mas essa é a terminologia, a gente talvez vai ter mais tempo pra ajudar essa pessoa, ela é menos impactante na vida da pessoa, né? Então, às vezes ela nem deixou de estudar ou trabalhar, só não tá se sentindo bem. Então, a gente tem mais tempo pra ter paciência com a pessoa, pra tentar ajudar. Agora, se a gente começa a ver que tá indo pra um grau médio ou severo, né? Onde tá impactando muito a qualidade de vida da pessoa e ou a pessoa tá em risco, né? Aí a gente tem que tomar medidas mais drásticas, né? Porque aí a gente começa a falar, assim, do risco à integridade física da pessoa. Então, se a pessoa começa a dar sinais, assim, de que tá em risco de fazer algo contra si mesma, é interessante que se busque um profissional, né, pra se aconselhar, né, do tipo assim, conta um psicólogo, um psiquiatra, uma coisa assim, então, conta o caso e o que eu faço, né? Então, às vezes vão ter diversos serviços, né, às vezes de atendimento domiciliar, se a pessoa não consegue sair de casa, ou propor pra pessoa que ela faça uma internação, que ela siga, né, com vocês até um lugar pra passar uns dias, ou
que em últimos casos uma remoção, né? Então, é o caso extremo. A remoção, vale pontuar que a remoção é um caso bem extremo, mas é necessário, é horrível de ver, que é basicamente a pessoa sendo amarrada e levada à força pra uma clínica ou pra ter os cuidados, né? Mas é necessário. É melhor ela tá ali passando por aquilo do que ela não estar mais aqui pra gente tentar fazer alguma coisa, né? Então, esses são casos mais extremos, assim. A pessoa só vai poder reclamar se ela estiver viva, né? Então, melhor ela reclamar viva do que... Enquanto ela estiver reclamando, tá ótimo. Mas o que fazer nos casos intermediários? É aí que eu acho que os casos intermediários é o que são onde mais se cometem equívocos, assim. Porque se a gente vai pra internet, né, é muito fácil a gente encontrar coisas que estão por aí, e a maioria, eu acho que até faz sentido, que ajudam a melhorar o humor da pessoa, né? Ajudam ela a ficar menos deprimida, né? Que a gente pode... Ou aparentar estar menos deprimida também. Não, pode ajudar de fato, né? Então, assim, por exemplo, são variáveis de fator protetivo, né? Então, por exemplo, ter contato social, ter uma rotina, ter atividades de lazer, ter momentos em que ela encontra significado nas coisas que ela faz. Tipo, isso tudo de fato é. Só que não é todas essas coisas que vão funcionar para todas as pessoas, né? Então, vocês podem ler lá, dar uma volta, caminhar 1 hora por dia melhora o humor das pessoas. Tô chutando aqui, né? Mas algo desse tipo você acha na internet. Realmente, eu já combinei com pacientes dentro de uma abordagem que a gente chama de ativação comportamental, deles fazerem uma caminhada de 1 hora por dia, e isso ajudou muito no tratamento. Teve outros que, se eu propusesse isso, iam me jogar pela janela, porque eles iam ficar mais incomodados de ter que sair de casa, e eles odeiam caminhar, e tipo assim, não ia fazer sentido. Sim, né? Tem que ver o que faz sentido na vida daquela pessoa, né? Isso. Tipo, por exemplo, você é uma pessoa que tem depressão, faz tratamento há anos, e tem uma coisa que acontece na pessoa que tem... No seu caso, é depressão crônica, não é isso? Isso. E então, as pessoas que têm depressão crônica, elas sempre vão conviver com a depressão e vai ter sempre altos e baixos, né? Então, eu aqui, como uma pessoa que tá ajudando um ente querido que tem depressão, eu percebo que o Marcelo, quando ele começa a ir pra os baixos, né? Na montanha-russa, ele começa a deixar de fazer as coisas que ele gosta muito de fazer. Tipo, ele acorda e ele vai direto trabalhar. Ou ele acorda e não come, ou, tipo, ele começa a se negligenciar pra fazer as coisas que ele tem de, tipo, as tarefas que ele tem que fazer, né? Que meio que a obrigação dele do dia, ele já vai fazer logo, e ele acaba não tendo nenhum input, assim, de felicidade no dia dele, e aí ele começa a ficar mal. Então, como eu sei que é assim que funciona, e como eu sei que eu posso ajudar ele, e eu percebo, quando eu começo a perceber que ele tem feito essas coisas assim, eu já começo a falar assim, vamos tomar um café da manhã? Eu vou fazer um café da manhã bem gostoso pra gente comer. Ou então, vamos assistir um Casimiro aqui antes de você começar a trabalhar? Ou então, assim, tipo, na hora do almoço, vamos jogar um joguinho juntos, ou então, você já viu esse jogo que saiu, ou essa série que saiu? Por quê? Porque eu sei que isso é importante pra manter ele numa linha mais estável, assim, né? Então, é importante também ter essa consciência, assim, de que pessoas podem ter a depressão crônica, né, que é conviver pra sempre com isso. Pessoas podem ter episódios de depressão, que foi o meu caso, né? Eu já tive episódio de depressão, hoje eu tô em remissão, e basicamente, o tratamento, entre aspas, é o mesmo, né? Que é tipo, é fármaco, né? Psicofármaco e terapia. Pras duas. O que a gente sabe hoje, né, é que tem, assim, 3 grandes opções como ótimas opções para a depressão, né? Assim, no modo geral, sem pensar, assim, nas idiosincrasias de cada pessoa e tudo mais. Mas a gente vai ter o tratamento com fármaco, né? Então, por exemplo, os antidepressivos, né? Muito se usa, né, os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Que são medicações hoje já bem seguras, de uso contínuo, que a gente fica um tempo usando. Não significa que é para sempre, necessariamente, mas não é aquele remédio assim, vou tomar aqui um tratamento de 10 dias e vou parar, né? Uma coisa que mais longa, que são bastante efetivos e eficientes.
A gente vai ter também a terapia cognitivo-comportamental, e aí ela se desmembra em algumas opções de tratamento específicas, que tem a própria terapia cognitiva, tem a ativação comportamental, enfim, outras variações aí que vão ser muito efetivas para a depressão hoje. Só que o que os estudos também mostram, e acho que isso é interessante a gente ressaltar, que é que quando a gente faz o tratamento combinado, que é o quê? É a psicoterapia, nesses formatos que eu mencionei, mais o fármaco, mais o remédio, a gente tem um efeito maior do que o individual de cada um. Individualmente já funciona a terapia e o remédio, né? Mas se a gente faz os dois juntos, a pessoa melhora mais rápido e os efeitos duram mais tempo, né? Então, o tratamento combinado da depressão é a recomendação que a gente tem. Mesmo para uma depressão mais branda, como eu estava mencionando, a não ser que a pessoa tenha, assim, muita restrição com medicação ou alguma questão financeira que não permita fazer uso, sei lá o quê, é sempre interessante fazer avaliação com um psiquiatra, uma psiquiatra, para ver essa possibilidade, porque o tratamento combinado, ele é muito mais efetivo, né? Então, assim, a diferença de tratamento entre esses dois tipos de depressão seria basicamente o tempo de tratamento. Quais dois tipos de depressão? A depressão, um episódio depressivo e uma depressão crônica, por exemplo. Estamos nos dois extremos, assim. Pessoa que teve um episódio e a pessoa que tem depressão crônica. O tratamento é psicofármaco e terapia, né? Para os dois. Mas a diferença seria o tempo. O tempo e também, aí, claro, tem que ver como essa pessoa vai respondendo à medicação, né? Às vezes tem que fazer trocas, associar outras junto, né? Não sou psiquiatra, né? A gente pode até chamar algum colega aqui para comentar mais aprofundadamente essa parte. Mas, e na terapia é a mesma coisa, né? Então, como é uma coisa episódica, né? Uma parte do tratamento vai ser para tirar a pessoa da depressão e outra parte vai ser para tentar fazer a manutenção da melhora e evitar que ela caia em novos episódios, né? Mas, a grosso modo, é o que tu falou. Não muda muito de um caso para o outro. O ideal é sempre o tratamento combinado, né? E aí, claro, aqui a gente tá falando quando é só depressão, né? Que a gente chama de depressão unipolar, né? Mas a depressão pode estar dentro de uma bipolaridade, por exemplo. Que daí é outra questão que a gente pode falar em outro episódio mais aprofundadamente, né? Ai, deixa aí, porque a galera adora quando a gente coloca os spoilerzinhos, assim, que aí eles já ficam todos se coçando. Quando é que vai sair? Quando é que vai sair sobre aquilo? Então, talvez a gente traga aqui sobre bipolaridade, que é bem interessante falar, porque apesar das pessoas acharem que bipolaridade é aquela coisa, né, que a galera tá feliz numa hora e triste na outra, não. Tem a ver também com depressão, né? Sim. E com o contrário de depressão, né, que é a mania. Isso. Mas isso é bom a gente trazer num outro episódio, porque é bem rico esse tema e é bem interessante falar sobre. Então, assim, quem tá com depressão não vai ter o ímpeto, né, de se cuidar. Não. Porque a depressão, querendo ou não, é um déficit, né, no nosso cérebro. Uhum. Como é que fala aquela palavrinha mágica da psicologia que eu amo? É neurotransmissor, né? São os neurotransmissores, é um déficit. Uhum, por favor, amor, isso. você que é um neurocientista, fala o que acontece no cérebro da pessoa que tem depressão, por favor, que eu tô tentando entrar aqui, mas eu tô morrendo de medo de pisar nessa aguinha, porque eu não conheço quase nada. Então, a gente vai, né, é interessante isso que tu tá trazendo, né, porque quando a gente começou a estudar os transtornos mentais, era basicamente na questão fenomenológica, né, então a gente via o quê? Via como a pessoa se comportava, como ela relatava o que ela sentia, como isso se dava ao longo do tempo, e aí, com o passar dos anos e, né, dos estudos, a gente começou a ver que existem alterações específicas que vão acontecendo com essas pessoas que estão deprimidas, né? E essas alterações, elas são principalmente de ordem neurológica, vamos dizer assim, né? Então, vão ter os vários fatores ambientais, que são coisas que a gente vê e a gente observa, mas isso vai ter um impacto no funcionamento cerebral da pessoa. Então, lembrando que a nossa mente, né, ela está alojada no cérebro, ela é um produto do nosso cérebro. Então, se a nossa mente está triste, se a nossa mente está deprimida, o nosso cérebro está deprimido. Então, como é que é um cérebro deprimido? Né? A gente vai ter, entre variações, né, mas a grosso modo a gente fala especialmente da serotonina, né, que ficou muito famosa no final dos anos 80, né, com o lançamento
advento do Prozac, né, que ficou famoso como a droga da felicidade e tal. Eu amo esse nome, Prozac. Apesar de não ser esse o nome genérico, né? Acho que é fluoxetina? É a fluoxetina, né? Fluoxetina. Mas eu amo Prozac. Eu não sei por que essa palavra me traz um negócio... É autista, né, amores? Mas continua. Então, assim, a gente vai ter uma redução, né, da presença desse neurotransmissor, da serotonina, na fenda sináptica. O que é isso? Os neurônios estão lá no cérebro da gente, aquela massa cinzenta ali é um monte de célulazinha, mas os neurônios, eles não se encostam. Eles ficam bem pertinho, mas não se encostam. Então, o que vai fazer aquela descarga elétrica passar de um neurônio para o outro? Esse ambiente intercelular. E uma das coisas que faz essa conexão acontecer e passar o impulso é a serotonina. Então vão ter rotas serotoninérgicas no cérebro, que vão ser as partes que conectam essas coisas que a gente vê alterado na depressão, que quando se foi estudar, se viu que tinha pouca serotonina ali. Ou seja, até estava dando contato, mas muito pouco. Ou às vezes não dava. Então, assim, não tava... Não tava fechando o circuito, né? Isso, não tava fechando o circuito. Isso, tá tentando lembrar essa palavra. Tava fechando o circuito. Então, essa classe de medicações que eu mencionei antes, que eu falei rapidinho o nome, porque é um nome grande, né? Mas eles são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Que é o que é? Quando uma célula, um dos neurônios põe serotonina ali no meio para fazer o contato, a outra já começa a absorver. Então, essa medicação faz com que não haja reabsorção da serotonina. Então, fica mais serotonina ali. Para que a serotonina fique no lugar que ela tem que ficar. E fique por mais tempo. Né? Então, não é que quando a gente toma uma medicação, a gente está tomando serotonina. Não é isso, né? Ao contrário de outras medicações, tipo reposição hormonal, né? Você está tomando o hormônio mesmo, né? Aqui não. Aqui a gente está mexendo no mecanismo celular específico que está fazendo com que fique mais disponível a tua própria serotonina que já está no teu corpo, né? E aí começa a fechar o contato melhor, né? E aí a pessoa começa a se sentir melhor. Se essa for a medicação, se essa for o déficit... Se esse for o caso dela, né? Se for o caso dela, né? Não é uma panaceia, assim. Por isso que o psiquiatra, ele sempre vai fazer alguns testes, né? Porque primeiro vai testar, vai do mais brando até o mais invasivo, né? Geralmente é assim que começa. E então ele vai testar uma coisa ali pra ver se você tem a serotonina, né? Tipo, vamos inibir aqui essa galerinha pra ver se você já tem a serotonina. Tá, não é esse o caso. Não tem a serotonina. Aí já vai entrar com outro. Aí vai fazer a questão de desmame, de troca. É todo um processo, assim, né? Mas é um processo que é importante. Parece ser chato, parece que, não tem cura pra mim, porque o médico não tá achando o remédio. Muito pelo contrário. Ele tá achando o remédio, né? Ele tá seguindo os sinais que você vai tá dando. Isso eu falo pra pessoa que tá com depressão ou pra pessoa que tá com qualquer outro diagnóstico que precise de um psicofármaco, né? Que sempre tem aquela sensação, né? Quando o psiquiatra vai e troca o remédio. Ih, será que eu piorei? E às vezes não é o caso. Não é um caso de piora ou melhor. É o caso de não estar funcionando para o seu caso, né? A psiquiatria, né? Ela é uma das áreas da medicina que hoje ainda não dispõe de muitos exames físicos para diagnóstico, né? Então não tem como ir lá coletar uma amostra de sangue, fazer xixi no potinho, fazer um exame de imagem, né? Um PET scan, um raio-x, uma coisa, e sair o resultado assim, você tá com depressão, né? A avaliação, ela é clínica, né? Então é na entrevista que a gente faz, né? E muitas vezes na própria resposta ao tratamento, né? Então a gente tava falando de bipolaridade antes, né? Às vezes se descobre que um paciente é bipolar porque ele começa a tomar um antidepressivo e faz uma virada maníaca, mas a pessoa nunca tinha tido, mas estava lá tudo pronto dentro da cabecinha da pessoa para acontecer. Então a gente muda a forma de intervir e assim vai. Então, infelizmente, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque depende um pouco desse começo assim de tentativa e erro, né? Até acertar para aquela pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Que nem a Anne falou assim, se começa normalmente, né, com os tratamentos de modo geral, com aqueles que têm mais chance de funcionar para a maioria das pessoas. E aí, se você começa a cair nas exceções ou ter alguma outra variável que faz com que o julgamento clínico, né, mude, aí vai mudando e tal, né? Então, mas não tem como chegar lá e ter certeza que é isso e o tratamento é esse e 100% de certeza que vai funcionar, né? Às vezes nem com um exame e coisa a gente consegue acertar essas coisas. Em outras doenças, imagina doença mental que é, muitas aspas, né, invisível. Sim, então por isso que é muito importante você, ouvinte, que tá ajudando alguém que tá com depressão, tenha consciência de que é uma doença, tá no cérebro, é falta de coisinha ali acontecendo,
não é falta de Deus, né? A não ser que seu Deus seja a serotonina, né? Pois é, vai que tá rolando aí algum culto à serotonina e a gente não tá ligado. Mas, assim, é importante que você saiba que a pessoa, ela pode estar dando sinais graduais e pode ficar parecendo que isso é uma coisa que, sei lá, uma manha, uma preguiça, uma coisa assim. Mas não, tipo, geralmente assim, a pessoa começa a ficar mais prostrada, não quer sair da cama, fica com uma sonolência, né, muito, muito forte, ou aí já começa a não querer cuidar de si mesma, ou começa a comer demais, ou começa a comer de menos. Tem várias coisas que podem acontecer ali, tem vários sinais que podem acontecer, e que a gente foi criada, principalmente a nossa geração, né? Nós somos millennials, e a gente foi criado pra assim, tipo, se a gente tá doente, a gente não pode sorrir, né? Porque senão a mãe, então vai voltar pra escola, porque riu, melhorou, né? Então, assim, a gente foi criado muito com esse mindset, assim, de que se a pessoa, ela ri, ela não tem problema. Então, tipo assim, só 2 grandes exemplos de pessoas que nós perdemos pra depressão, que foram pessoas incríveis, assim. Tipo, uma foi o ator Robin Williams, que ele era muito voltado pra comédia, ele era muito feliz, ele tava sempre ali disposto a tirar o riso das pessoas, né? E a gente perdeu ele pra depressão. E o outro foi o cantor do Linkin Park, né? O Chester, que inclusive tem vídeos dele de um dia antes dele tirar a própria vida, ele tava sorrindo, feliz, tipo, ninguém dizia que ele tava com depressão, né? Então, é sempre importante você levar em consideração que não é porque a pessoa tá rindo, não é porque a pessoa tá tendo ali momentos que, entre aspas, não parece que tá com depressão, que ela não esteja com depressão realmente, né? Então, é sempre bom escutar o que a pessoa tem pra dizer, perguntar, você quer conversar? Sempre validar os sentimentos das pessoas, o que é validável, né? Porque a vontade que as pessoas têm de tirar a própria vida não é validável. Fica aqui, né? O reforço. Não valide a vontade das pessoas de tirar a própria vida. Mas você pode validar que a pessoa tá triste, tá ali, tipo, eu tô me sentindo muito mal hoje, porque tudo que eu faço não é legal. E aí você pode dizer, poxa, eu sinto muito por ti, deve ser muito horrível mesmo ter essa sensação, mas eu tô aqui contigo, você quer conversar? E lembrar sempre de uma coisa, que é, não faça o super trunfo da desgraça. Que o super trunfo da desgraça é aquele, mas comigo também aconteceu isso e eu tô aqui de boas. Ou então, tipo, sei lá, meu cachorro morreu, eu tô me sentindo muito mal. O meu coelho morreu semana passada. Não, tudo bem, o seu sentimento é válido também, mas aquele momento é o momento da pessoa. É o momento de ouvir a pessoa, de validar o sentimento da pessoa que tá falando. Depois, em outra ocasião, você pode falar assim, eu senti bastante quando você falou do seu cachorro, porque eu também perdi o meu coelho, e aí vai ser o seu momento de falar, né? Mas enquanto a gente tá ali pra ajudar as pessoas, vamos tá 100% ali ajudando as pessoas e não botando a gente na frente, né? Isso é muito importante, porque principalmente quem tá em depressão já se sente mal, né? Já se sente tipo assim, ninguém quer me ouvir, ninguém gosta de mim, aí você vai lá e bota o seu na frente. Isso só aumenta essa visão que a pessoa tem, né? De que ela não merece ser ouvida. Só é válido, né? Trazer essas questões suas, né? Se for pra estabelecer alguma conexão, né? Então, dizer assim, putz, já passei por isso também e é muito ruim mesmo, né? Sinto muito que você esteja passando por isso, é uma merda mesmo se sentir assim, né? Conta comigo, tô aqui. Dá uma pontuada ali, né? Pra dizer, eu sei, eu been entendo. there, done that, né? Eu sei o que você passou. Porque é diferente tu dizer assim, eu entendo, porque eu passei e tamo junto, e é uma merda mesmo, e vamos sair, vou te ajudar a sair dessa se tu quiser. E tu dizer assim, passei por isso e tô aqui, então se eu posso, tu também pode. Tipo, não, né? Não é assim que funciona, né? Uma coisa que a Anne estava comentando ali, que eu lembrei que a gente abriu lá atrás e não fechou, que é o seguinte, que a depressão, sim, ela comporta ter momentos de felicidade, né? E isso tá lá na descrição, já que eu falei. A pessoa tá, por pelo menos 2 semanas, a maior parte do tempo, na maior parte dos dias, se sentindo, né, ou muito triste ou sem energia. O que não significa que é o tempo todo. O que não significa que é para todas as coisas, né? Então, às vezes a gente ouve relatos assim do tipo, a pessoa
pessoa se abre com alguém, diz que tá deprimida, e aí depois é confrontada com coisas do tipo, tá deprimida, mas eu te vi dando rolê esse fim de semana, né, tal lugar. Ai, é tipo... Quer me matar, fala isso. Sim. Invalidando completamente a pessoa. Né? De repente a pessoa fez um mega esforço pra tentar se animar, pra tentar tá lá, ou pra tentar tá junto com alguém, né, e aí o outro vai lá e, né, então assim, a pessoa que tá deprimida, sim, ela pode dar risada, sim, ela pode ter momentos de felicidade, ela pode dar rolê, não necessariamente... Ela pode dar grau na moto. Dar grau na moto, né? Ela pode estar indo trabalhar, ela pode estar indo estudar, né? Nem toda pessoa que tá com depressão é aquela pessoa que tá acamada, que não consegue falar, que tá catatônica na cama. Tem esses casos. Sim, eu acho que isso tem a ver um pouco com a ideia errada que a gente tem sobre os sentimentos, né? Que a gente pensa que o padrão que a gente tem que sentir é felicidade. E não, o padrão que a gente tem que sentir é nada. É neutro, né? É tipo, estar ok, estar bem. Porque os sentimentos, eles, como eu disse antes, são voláteis, né? Eles vêm e vão. São vários sentimentos que a gente pode sentir no mesmo dia, em vários períodos. Só que a questão aqui, a depressão, é a pessoa que vai sentir tristeza a maior parte do tempo. E às vezes é uma tristeza muito mais profunda do que a gente tá acostumado. Tipo, não é aquela tristeza que a gente sente quando a gente vê os TikTok do povo resgatando o bicho, né? Que foi maltratado. Não é? Sim. É uma tristeza, é uma coisa profunda, assim. É uma falta de energia, é um amargor, é uma angústia, é um peso no coração. É esse tipo de tristeza que a gente tá falando. E ele vai estar a maior parte do tempo. Então, nas outras partes, a pessoa pode sentir raiva, pode sentir amor, pode sentir felicidade, pode sentir vergonha, pode sentir medo, pode sentir tudo, né? Mas o majoritário ali tem que ser a tristeza, não é isso? E na verdade também a gente chama, né, de limiar emocional, né? Então o quanto algo precisa ser intenso pra me ativar vai estar diferente, né? Então assim, uma pessoa que não tá deprimida, se, sei lá, ela é surpreendida e ganha um presentinho assim. Bom, a Anne essa semana me deixou um bilhetinho fofinho ali e eu fiquei trifeliz, né? Se eu tivesse deprimido, ela ia ter que ter deixado um Play 5 em cima da mesa pra eu ficar... Anotei, vou anotar aqui. Ia ter pra eu ficar o mesmo feliz que eu fiquei com o bilhetinho, porque tinha que ser um estímulo muito forte pra me tirar daquele humor deprimido pra chegar num pouquinho de felicidade, né? Então, o limiar é muito diferente. E aí, o contrário pra tristeza, né? Assim como, sei lá, se der uma coisa errada no meu dia, eu tendo a lidar com isso e sigo o dia. Se eu tô deprimido e uma coisa der errado, aquilo às vezes derruba meu dia, acaba com o meu dia. É tipo, a gente tá no banho, aí do nada cai a chave, aí a gente fica com banho gelado assim, a gente toma um susto, fica puto ali naquele momento, mas depois passa, levanta a chave de novo, vai tomar banho. A pessoa, não, acabou o dia da pessoa, né? Pessoa depressiva. Acho que vale aqui né? Eu não sei se todo mundo que tá nos ouvindo vive essa realidade, né? Mas aqui no sul, quando é inverno, a gente tem que botar os chuveiros no máximo e muitas vezes ligar outras coisas para esquentar o ambiente, todas elétricas, né? E isso faz com que a energia elétrica da casa não aguente e aí a gente diz, caiu a chave, né? Então, isso é a realidade do nosso aqui, não sei, talvez as pessoas em outros lugares não vivam isso, porque, enfim... Né, acho que o Sudeste, até o Sudeste dá pra ter uma noção, mas ali... Eu, como uma pessoa nordestina, vou te dizer, não, pra lá, pra cima não é, lá é uma difícil realidade, cair a não. chave, né? Cai por outras coisas, né? Por instabilidade da própria rede elétrica, mas por sobrecarga, não. É difícil. Sobrecarga no inverno. Sim, lá não tem, né? Como é que vai sobrecarregar no inverno? Mas é isso, levar sempre em consideração que a pessoa vai estar sensível. Tipo, evitar falar coisas muito tristes também, né? Tipo, se for evitável, se der pra não falar algo muito triste pra uma pessoa que tá deprimida, não fale, né? Se não tiver como, tenta falar da melhor maneira possível. Sei lá, aplica a técnica sanduíche, né? Como é aquela técnica sanduíche? Fala uma coisa boa, a coisa ruim e uma coisa boa de novo, né? Bota a coisa ruim no meio do sanduichinho de coisas boas pra ver se ameniza um pouquinho, né? Mas leva sempre em consideração que aquela pessoa vai estar sensível. Qualquer coisinha pode deixar ela mais triste ainda. Mas a sua ajuda vai ser de extrema importância. Ter alguém do lado, quando eu digo isso na visão de uma pessoa que já passou por um episódio depressivo. Ter o Marcelo do meu lado
lado, mostrando pra mim que tava ali, foi um divisor de água, assim, porque eu sempre pensava, quando a morte pra mim era uma opção, eu sempre pensava, poxa, mas o Marcelo faz as coisas valerem a pena. E ele, tipo assim, se eu tô aqui hoje, é porque o Marcelo fez as coisas valerem a pena pra mim. Eu sei que é meio piegas, assim, ficar botando, é super-herói, que não sei o quê, o herói da sua vida é você mesmo. Não, mas tem casos que a gente tem que sim reconhecer quando as pessoas fazem algo de bom pra nossa vida. E o Marcelo, ele tá fazendo um coraçãozinho, eu também te amo, meu amor. E é sempre bom reconhecer quando as pessoas fazem coisas boas na nossa vida. E eu acho que a melhor coisa que alguém poderia ter feito por mim é mostrar que vale a pena eu estar viva. E ele fez isso todos os dias, desde o primeiro dia que a gente esteve junto, assim. Parece que não é nada, parece que, tipo, não vai conseguir. Eu tive várias recaídas, tive que trocar várias vezes de remédio, mas hoje eu tô aqui em remissão. E hoje eu falo confortavelmente que eu não penso em morte como opção, porque eu tive alguém do meu lado que me ajudou. Eu tive a sorte de ter uma pessoa que tinha um conhecimento técnico foda? Tive a sorte. Mas eu também tive a sorte de ter amigos que não tinham conhecimento técnico, que toda vez que eu tinha uma recaída, estavam lá por mim. Pra fazer nada comigo, só pra sentar e tá ali do meu lado, fazendo nada. E aquilo ali me dava uma sensação de que eu tenho gente por mim, eu tenho gente que gosta de mim, a minha presença pra essas pessoas é importante. Então, isso sempre foi levado em consideração toda vez que eu pensava em morte. E eu acredito que pra ti também, né? Como uma pessoa que tem depressão crônica, ter pessoas do seu lado, na sua convivência, né? Fazem melhor pra ti. Acho que, com certeza, né? Traduzindo pra termos técnicos, né? O contato social é um dos fatores protetivos mais fortes que a gente tem pra depressão, né? Então, ter contato com pessoas que são importantes pra gente, que nos fazem bem, né? Isso ajuda muito, 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 né? Então, é importante que a gente mantenha, dentro do possível, se manter presente na vida dessas pessoas, né? Só fazer nada do lado da pessoa já ajuda muito, né? Só de estar ali, viver ali, respirar do lado da pessoa já ajuda muito. E essas são as coisas, né, que no fundo estão ligadas a aquela frase que acho que a gente já falou aqui, né, que é de construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, essa é a dificuldade da pessoa que tá com depressão, né? Ela não consegue ver muitas razões pelas quais a vida vale a pena, ou vale a pena se esforçar para fazer a vida valer a pena, né? Então, a vida, né, não é exatamente um algodão doce, né? Então, assim, às vezes ela exige que a gente faça coisas, se esforce e se desgaste para construir coisas para que ela valha a pena, né? E isso varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, né? Enfim, então acho que tentar entender junto com essa pessoa, né, que ajuda ela precisa, quem pode melhor ajudar ela, como conectar ela com os serviços e profissionais de saúde mental, como ajudar ela a estabelecer uma rede de não só de profissionais, mas também de amigos, de familiares, né, de ter uma rotina. Uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio, de tentar ter preservação, assim, de coisas mínimas, né? Se a pessoa, ela tá comendo, ela tá se hidratando, ela tá tendo oportunidade de buscar coisas importantes para ela, né? E aí, a partir disso, esperar que ela vá construindo, né, essa melhora dela e daí busque os atendimentos, enfim, tudo mais, né? Lembrando que isso é um auxílio, não é obrigação de ninguém, né? Não se sintam assim, nossa, da hora eu tenho que tirar meu amigo da depressão, não é isso. Mas são caminhos que facilitam muito. E se cuidem também, né? Que é a história, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então, cuidar pra não se sacrificar demais, pra não se pôr demais no outro, né? Senão isso também não é legal, né? Sim, respeitar as próprias limitações também é importante, né? Mas sim, então recapitulando aqui pra gente começar a encerrar o nosso podcast, a depressão é sim uma doença, né? Uma doença que mexe com os neurotransmissores, né, no nosso cérebro, com a serotonina, né? Entre outros, principalmente a serotonina. Principalmente a serotonina. É uma doença a priori invisível, mas que causa muito sofrimento pra quem tem, que a depender do caso, se não for tratada, pode piorar.
ajudar. E em casos extremos, pode ser letal, né? Porque a pessoa vai entender que a morte é uma opção pra acabar com o sofrimento dela. E não é isso que a gente quer chegar aqui. A gente tá tentando conscientizar pra que isso não seja mais uma opção, né? Pra gente conscientizar o máximo de pessoas pra serem conscientizadas e, assim, e conscientizar outras pessoas, né? E é isso, respeitar essas pessoas, o momento que elas estão, validar os sentimentos, o que é validável, estar ali, né, ajudar do jeito que puder. Às vezes você não pode estar ali, sei lá, dando água, comida ou remédio na boca da pessoa, mas você pode estar ali, tipo, mandando uma mensagem. Oi, mandando você meme. É muito importante pra mim. Manda um meme pra pessoa. Você é muito importante pra mim, eu gosto muito de você. Toma aqui esse meme, né? Bora, Bill, como é o novo meme aí? Eu nem sei mais como é. Manda um meme pra pessoa. Mostra, eu tô aqui pra ti. E vai ser muito importante. Mas em casos que vocês precisem de uma ajuda maior, de um profissional, sempre tem o Centro de Valorização da Vida. Qual é o número, Marcelo? Tá assim, no flagra? O número do... Ele esquece. E eu esqueci, eu botei na conta dele, né? 188. Ou pelo site cvv.org.br. Isso aí, cvv.org.br. Tem também como vocês procurarem o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende pelo SUS, né? Tem como procurar posto de saúde, de preferência procurar posto de saúde com especialidade de psiquiátrica, né? Se você tem uma condição melhor, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. É importante, assim, ter a ajuda desses profissionais pra você ajudar quem precisa. E tente, no máximo, encaminhar essa pessoa também, né? Tipo, vai lá, eu consegui esse psiquiatra que é bonzão, vai lá você vai ficar melhor, né? É sempre bom ter isso em mente, assim. Acho que chegamos ao fim. Você tem mais alguma coisa pra comentar? Não, eu acho que é isso, né? Se cuidem, busquem ajuda, forneçam ajuda, né? E tamo junto. É isso. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta. Beijo, pessoal. Tchau, até a próxima.